Glórias a Deus, estou aqui em oração e o Senhor falou algo ao meu coração, de que Ele nos abençoa no processo e nós não percebemos quando Ele nos abençoa. E à luz da palavra, o Senhor me mostrou que naquela época em que o povo estava sendo perseguido pelo faraó e os seus soldados, o Senhor abriu o mar, para que os irmãos pudessem passar, E quando eles passaram ali, viram o livramento de Deus, porque eles estavam num processo de libertação, num processo onde Deus estava ali, levando eles para um lugar mais seguro. Eles estavam caminhando para a terra de Canaã, mas eles estavam passando por um processo de perseguição, Não é diferente nos dias de hoje. Quando nós estamos na caminhada com Deus, nós passamos por um processo. E nesse processo nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas perseguições. E aquele povo ali, o Senhor ali naquele momento, Ele deu para eles um grande livramento, Abriu o mar para eles passarem, usando a vida do próprio Moisés. E eles passaram pelo mar. E chegaram num campo seguro. E o Senhor fez o mar se fechar. E automaticamente os inimigos foram engolidos por aquele mar. E a primeira situação ali, o primeiro refrigério que Deus deu para eles foi fazer com que eles se encontrassem com águas novas. E eles encontraram as águas de Mara. A Bíblia fala que quando eles encontram as águas de Mara, eles vão beber dessa água, mas quando eles bebem dessa água, eles percebem que aquelas águas estavam amargas. Mas era uma água potável, eles poderiam beber daquela água, mas as águas eram amargas, e eles reclamaram daquela água. Mas eles não sabiam que lá no fundo daquelas águas, no fundo daquele rio, haviam plantas ali. Eram plantas que amargavam aquelas águas, mas aquelas plantas eram plantas medicinais. Olha só o mover de Deus. Eram plantas que estavam ali, que Deus ali havia colocado aquelas plantas ali no fundo daquelas águas. Por isso que aquelas águas se tornaram amargas, mas eram águas que eles poderiam beber. Porque Deus sabia que aquele povo estava debilitado, que aquele povo estava cansado, estavam fracos, de tanta luta, de tanto sofrimento. Então aquelas águas, quando eles bebessem daquelas águas iriam curá-los, Eram águas medicinais. Às vezes a gente não entende que no processo Deus Ele nos socorre. A gente não entende que no processo é que a gente vê as mãos do Senhor. A gente não entende que no processo nós não percebemos e acabamos murmurando, porque o processo ele é um processo doído, um processo difícil de se passar. Mas às vezes a gente precisa conversar com Deus, e ver qual é a ótica de Deus naquele processo que nós estamos passando, porque como o próprio Deus Ele abriu o mar para eles passarem naquele processo de perseguição, Ele também preparou uma água para eles com cura, porque havia cura dentro daquela água. Havia um reforço dentro daquela água, porque aquelas plantas que Deus colocou ali no fundo daquele rio, era para abençoar a vida deles. Então, toma posse dos cuidados de Deus no processo, porque Deus estava ali cuidando do seu povo. O povo de Israel não estava entendendo porque aquelas águas eram amargas, mas Deus já havia preparado aquelas águas para eles tomarem. Às vezes a gente não entende e não vê Deus trabalhando no processo que a gente está passando. Então, por favor, quando o Senhor socorrer você no processo, e você vai sempre perceber Deus te socorrendo, se favoreça daquilo que Deus está lhe concedendo, porque mesmo sendo amargo, às vezes, não é no amargo que Deus tem a cura, que Deus tem a vitória, que Deus tem a resposta para alegrar os nossos corações. Recebe essa palavra para o teu coração, viu? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Estou aqui em oração do propósito dos 300 valentes de Deus. Um abraço do apóstolo.